Ferrari vai para a pista em Barcelona com Hamilton e Leclerc. Primeiro comparativo dos dois na pista, testando pneus da Pirelli para 2026. Audi vai construir fábrica na Inglaterra e a gente descobriu isso pelo LinkedIn. FIA aperta o cerco contra asas flexíveis. Lembra desse assunto? E já temos uma treta técnica antes do primeiro carro ir para a pista nesse ano. Mercedes manda avisar Valtteri Bottas. Pode esquecer o calendário com o bumbum de fora, mas se quiser deixar o mullet, pode deixar. Cadillac segue contratando e rouba diretor da Haas. E Max Verstappen compra jato de 42 milhões de dólares. Parece que caiu bônus pelo tetracampeonato. Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Estamos aqui para as notícias da Fórmula 1 e do automobilismo na semana. Então, senta aí pra gente falar de tudo. Mas antes, este vídeo é patrocinado pela nossa parceira, uma startup de tecnologia, a Zulipark, o Tinder das vagas de garagem. Na Zuli, quem tem uma vaga ociosa entra, cadastra seu espaço e monetiza aquele metro quadrado que não está sendo utilizado, anunciando ele para motoristas que vão com recorrência a determinados lugares e gostariam de parar suas naves, suas viaturas, com segurança, pagando menos. Você já deve ter visto esses lugares que muita gente frequenta em torno de hospitais para trabalhar ou fazer tratamento, faculdades, fóruns, lugares de aglomeração, grandes centros comerciais e etc. Os valores de vaga para mensalista nesses lugares costumam ser um absurdo, mas na Zulipark você encontra vagas mais baratas. Ela já opera com milhares de vagas anunciadas, centenas de motoristas estacionando em diversas capitais brasileiras. São Paulo, Rio, BH, Brasília, Salvador. Então, se você quer estacionar, entra no Zulipark e procure sua vaga. Se você quer monetizar seu espaço de metro quadrado que está inutilizado ou subutilizado, entre lá, cadastre sua vaga. Eu sempre digo por aqui, metro quadrado em cidade é uma coisa cara. Agora, metro quadrado parado em cidade é mais caro ainda. É fácil, é rápido, é inteligente, todas as transações acontecem dentro da plataforma, ninguém vai ficar te pedindo urubu do Pix e etc. Quem paga, paga para a plataforma, quem recebe, recebe da plataforma. Tudo limpo, bonitinho, imposto pago, nota fiscal. Beleza? Então, acabando aqui, lá embaixo na descrição e fixo também no primeiro comentário, os links para quem quer conhecer a Zulipark e encontrar uma vaga de garagem, para quem já conhece ou quer conhecer também e cadastrar sua vaga e anunciá-la para todo mundo. Ok? Então é isso. Seguimos. A Ferrari foi para a pista nessa semana em Barcelona, novamente lá na Catalunha, com Hamilton e Leclerc andando com o carro de 2024. E você já pode me perguntar, mas na semana passada você falou que era só o carro de 2 anos atrás? Sim, é verdade, mas estes são testes de pneus com a Pirelli, uma história completamente diferente. Todas as 10 equipes testam e a configuração mirava em 2026. Já são os pneus do ano que vem que a Pirelli precisa de uma equipe para conduzir os experimentos. Portanto, esse carro da Ferrari nem é exatamente o de 2024, ele tem uma configuração aerodinâmica que tenta emular, reproduzir o que serão os carros de 2026. As sessões foram conduzidas em Barcelona a pedido da Pirelli, justamente porque é uma das pistas que tem maior demanda sobre a borracha, maior aceleração lateral, muitas curvas de média e de alta velocidade. Por lá também esteve a McLaren com o Oscar Piastri andando com o MCL 60, o carro de 2023. Ele sim, numa programação com o carro de 2 anos atrás. Leclerc deu 74 voltas e virou 1.14.971. Hamilton deu o mesmo número de 74 giros e virou 1.16.759, 1.8 atrás, o que a Pirelli já rapidamente cuidou de responder com um press release dizendo: galera, manda avisar os amiguinhos das páginas fantasiosas do Brasil que isso não significa nada. Mentira, eles não disseram isso, mas disseram que são programações completamente diferentes, a gente não sabe o que estavam fazendo. Também esteve na pista, como eu comentei, e deu sozinho 152 giros, Oscar Piastri com a McLaren de 2023 e virou 1.15.815. Estou dizendo esses tempos aqui para não dizer que não falei das flores, como já diria o poeta. Eles não têm nenhuma relevância. Aliás,
eles têm relevância para quem sabia lá dentro da equipe o que estava acontecendo. Para nós aqui é mero chutômetro. Mário Isola, diretor de Motorsport da PL, disse, lerei aqui as aspas, foi uma sessão muito útil, principalmente quando se tratou de fornecer uma comparação entre as várias construções diferentes para a próxima temporada, bem como experimentar alguns compostos de extremidade mais dura na gama. E ele continuou, o circuito de Barcelona é conhecido como um dos mais exigentes para pneus em termos de energia exercida e degradação. Portanto, as informações que coletamos nesses 2 dias movimentados serão muito importantes para o desenvolvimento futuro da próxima geração de pneus. É evidente que para Hamilton chegando na Ferrari é importante ter mais um dia na pista conhecendo o volante, porque isso ele pode já trabalhar na customização, posição de pilotagem, a conversa com seus novos engenheiros e etc. Então, sim, não significa nada, mas sim também serve para algumas coisas, especialmente para ele que está chegando. Descobrimos pelo LinkedIn, postamos agora cedo nessa sexta-feira no Instagram, dica de alguém muito bem posicionado lá na Europa que nos contou, que a Audi está contratando profissionais, galera de aerodinâmica, CFD, software de gerenciamento de desempenho, chassi, uma série de coisas. Inclusive, se você estiver interessado, entre no LinkedIn da Audi e aplique seu currículo. É um movimento da Audi /Sauber, né? Ainda é Sauber nesse ano, para levar a fábrica para o Reino Unido, pelo menos uma parte dela. O que deixaria a equipe numa posição parecida com a da Haas, que tem 3 sedes. Uma nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, uma no Reino Unido e uma na Itália, do lado da fábrica da Ferrari. Por quê? Você me pergunta. Porque nem todo mundo está disposto a mudar do Reino Unido, onde está a maior parte dos profissionais capazes de fazer um carro de Fórmula 1 e trabalhar numa fábrica de alta tecnologia como essa, para morar na Suíça, onde o custo de vida é muito alto. Nem todo mundo está disposto a levar crianças, esposas, a largar a escola dos filhos, etc., para outro país desconhecido, com uma língua que não é a sua e etc. Ah, mas a Suíça é outro país, ué. Essa questão do custo de vida mais alto, inclusive, fez com que a Sauber pedisse à FIA uma mudança no seu teto de gastos de 20%, 15% a mais, porque os salários lá são mais altos, senão ela teria um problema de mão de obra. A FIA concedeu, as demais equipes fizeram um bico desse tamanho e a pressão vem sendo agora para, meu querido, se vira, leva a sua fábrica para outro país. Para você ter uma dimensão, de acordo com dados da OCDE para 2022, o salário médio na Suíça é de $80 mil por ano, enquanto no Reino Unido é de 54 mil. 7 das 10 equipes do grid atual da Fórmula 1 estão a 80 minutos no máximo num raio de distância do circuito de Silverstone, no que é chamado de Motorsport Valley, ou o Vale do Automobilismo, a maior concentração dessa indústria de fazer carros de corrida em todo o globo. E a Sauber tratou do tema quando questionada. Ao criar uma nova instalação, a Sauber Motorsport pretende fortalecer sua presença no Motorsport Valley e estabelecer uma plataforma para colaborar com os principais especialistas e atrair talentos, como eu comentei, porque é difícil convencer pessoas a ir morar em outro país. O ano nem começou, já temos uma treta técnica rolando. Não é exatamente uma treta nova, é a herança de algo que vinha do ano passado. Lembra das asas flexíveis? Se você for pensar, essa treta é tão antiga, já deve ter uns 10, 15 anos que sempre tem alguém fazendo isso. Eu lembro da Red Bull do Vettel em 2010. Pois bem, se você está caindo aqui de paraquedas, é rápido para te dar um contexto. Os carros de Fórmula 1 passam por inspeções ao longo do final de semana. Na quinta, no começo das atividades, no domingo depois da corrida, no sábado também depois do quali. Testes são feitos com as asas e elas podem flexionar até um tanto. É impossível, naturalmente, ter asas que não flexionem. Não existe neste planeta, não existe na natureza uma estrutura que não seja minimamente flexível. Até um arranha-céu entorta. Portanto, há limites de tolerância. Só que as equipes abusam disso e fazem asas que às vezes não entortam na direção que o teste da FIA pegaria, mas dobram para trás, envergam sob determinados momentos, determinadas cargas, determinados esforços. E aí deu um bafafá danado. A FIA disse no meio do ano passado que não mexeria nos testes de carga até o final de 2024. Só que agora apareceu com uma diretiva técnica que entrará em vigor no meio desta temporada. Sim, no meio desta temporada, para não parecer que está querendo prejudicar quem já vinha desenvolvendo os carros.
Explico. Eles se debruçaram sobre os dados no final do ano, avaliaram o que dava para fazer e perceberam: se a gente baixar uma diretiva com efeito imediato para a primeira prova na Austrália, quem fez os carros mirando nos conceitos que supunha valeriam para o resto do ano, será sim prejudicado. Então, colocaremos para valer a partir de Barcelona, corrida em que tradicionalmente os times trazem seus grandes pacotes de atualização. Assim, todo mundo terá o primeiro quarto, o primeiro terço do campeonato para trabalhar já sabendo que em algum momento ali terá que trazer mudanças. As mudanças podem parecer pequenas, mas, por exemplo, um limite de até 3 milímetros que uma asa poderia envergar reduziu para 2. Ah, Rodrigo, mas é só 1 milímetro, que frescura! Então, não é 1 milímetro, é 33%. De 3 para 2 cai 1/3. É muita diferença. Em outras partes do carro caiu de 15 para 10. Mesma coisa, pô, 5 milímetros. 5 milímetros continua sendo 1/3, considerando que era 15. Tudo isso visando fechar algumas lacunas. No ano passado a gente viu McLaren e Mercedes abusando de asas fletindo na dianteira, o que levou a muita reclamação de Ferrari e Red Bull. E é justamente por causa disso que a alteração vem em Barcelona, porque Ferrari e Red Bull provavelmente viraram um inverno trabalhando então seus carros desse ano de 2025, já pensando, bom, então isso aqui pode. E se isso aqui pode e a FIA vem agora e fala não pode mais, eles seriam prejudicados e reclamariam de novo. Então teremos no meio do ano uma diretiva técnica mudando algumas coisas. Mas como teremos também esse tempo de adaptação, até lá muita coisa já será assimilada. Não deve mudar assim tanta coisa. A Mercedes mandou avisar Valtteri Bottas: acabou seu calendário com o bumbum de fora, meu querido. Se você não sabe, eu te explico também essa. Valtteri Bottas criou um divertido calendário com fotos dele por aí na natureza com o bumbum de fora. Como veio ao mundo, vende esse calendário, arrecada fundos e doa o dinheiro para a caridade. Em 2023 foram 150 mil dólares que ele direcionou então a instituições. A Mercedes, entretanto, é mais sisuda, mais corporativa do que a Stake, patrocinadora da equipe de Bottas até o ano passado, a Sauber. E Toto Wolff, indagado, disse: somos a Mercedes, então talvez o calendário de nudismo não exista mais. E se ele quiser, pode ficar com aquele mullet e manter o cabelo feio. Isso que o cara é um mero reserva. Imagina se fosse titular. Ia ter que cortar até o mullet. A Cadillac anunciou a contratação do diretor Peter Crolla, que vem da Haas e estava com a outra equipe norte-americana, Gene Haas, desde antes de sua fundação em 2015. Em 2017 ele virou gerente da equipe, sendo par de Ayao Komatsu, e quando Gunther Steiner saiu e Komatsu virou chefe, ele passou a ser o número 2. Não é a primeira contratação conduzida pela Cadillac, que inclusive já roubou mais ou menos uns 250 profissionais de várias das outras 10 equipes e segue contratando. Pat Simmons, ex-diretor técnico da Toleman, da Benetton, trabalhou também na Williams com Felipe Massa. E caso você esteja se perguntando, um dos nomes envolvidos no Crash Gate de Nelsinho Piquet e Flávio Briatore em 2008, de fato, tinha passado pela Fórmula 1 num cargo de consultor técnico e agora trabalha com a Cadillac. Inclusive termina sua gardening leave nesse primeiro trimestre e assume suas funções por lá em breve. Mas nessa semana surgiu uma informação interessante numa newsletter que eu assino e eu divido aqui com vocês. De acordo com a legislação da maior parte dos países, grandes empresas, como por exemplo a General Motors, dona da Cadillac, você é obrigado a declarar quando você detém partes importantes de outras empresas. E de acordo com os demonstrativos financeiros da General Motors, ela não tem nenhuma propriedade significativa na tal nova equipe de Fórmula 1. O que tem deixado muita gente coçando a cabeça e pensando até onde o compromisso da General Motors / Cadillac efetivo é real, ou eles estão apenas testando a temperatura da água, tipo a Toyota com a Haas, e vão entrar se a coisa de fato der certo. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre esse projeto da Cadillac, especialmente levando em consideração que em 12 meses tem que ter carro pronto, tem que ter piloto contratado, tem que ter tudo preparado para entrar na pista. Já que aqui, hoje em 2025, estamos a 3 semanas da pré-temporada.
muita coisa precisa acontecer. A gente não sabe como será. Já aproveitando esse gancho, dentro do mesmo assunto da Cadillac, nesta semana Mario Andretti veio a público falar que eles estão olhando diversos pilotos no mercado e que a escolha deve recair sobre alguém com experiência na Fórmula 1. E aí eu já questionei isso no Instagram e abro aqui a pergunta para vocês. Estamos falando efetivamente de quem? Valtteri Bottas? Daniel Ricciardo? Guan Yu Zhou? Guan Yu Zhou, lembre-se que os motores da Cadillac no começo serão Ferrari. E Zhou nessa semana foi anunciado como reserva de quem? A Ferrari. Quem mais? Kevin Magnussen? É um nome. Sabe quem me deu vontade de sugerir, mas que tem uma carreira muito vencedora no INSA e não iria porque deve ganhar alemã esse ano? Felipe Nasser. Já pensou? Seria uma cilada, Bino. Deixa o Nasser lá, que já tá fazendo muito bem no Endurance. Max Verstappen está de carro novo, no caso um jato Falcon de 42 milhões de dólares. A aeronave do modelo 8X capaz de voar 11.495 milhas sem parada, o que o coloca numa posição para sair da Europa e a todas as sedes da Fórmula 1 sem precisar de escala, o que economiza muito tempo. Verstappen já na semana passada tinha anunciado a compra de um iate de uns 10 milhões de euros, o que me faz pensar que deve ter caído o bônus do tetracampeonato e ele está indo às compras. Essa é uma boa época do ano para ir às compras porque as lojas estão em liquidação pós-natal. Brincadeirinha. Nessa semana, terça-feira, tivemos o vídeo da segunda parte com o review da série Senna na Netflix, depois de muitos pedidos de vocês para que eu complementasse a análise. Na primeira, eu pedi para o editor colocar a thumb aqui para vocês na tela, 17 coisas sobre Ayrton Senna que não estão na série, ou que estão na série, mas foram contadas de maneira diferente, faltando alguma coisa, etc. Nesta segunda, trouxe mais 11 observações, depois de uma enxurrada de e-mails e DMs que eu recebi no Twitter e no Instagram. Acho que vocês gostaram do assunto. O vídeo segue indo muito bem. Na quarta-feira, a pequena grande história de quando Eddie Jordan teve a petulância de pedir a um patrocinador que nem tinha entrado na sua equipe ainda para simplesmente ir lá e mudar de cor. E o patrocinador topou. Links aqui embaixo na descrição. Nos 2 últimos domingos tivemos vídeos extras por aqui, publicando metade e metade da entrevista com o fotojornalista da Fórmula 1, Keith Sutton, que foi, e aparece na série da Netflix, fotógrafo pessoal de Ayrton Senna no começo da carreira. Pois bem, neste domingo também teremos programação especial. Eu fui 2 semanas atrás a Campos do Jordão, no Museu Cardé, que tem uma fabulosa coleção nível internacional de verdade de carros. Fiz um monte de conteúdo por lá, vocês com certeza vão gostar de ver. Cada máquina de chorar. Beleza? Então deixa o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E claro, não se esqueça de deixar com a gente também a sua hypada. Essa nova ferramenta, você sabe, do YouTube para você mostrar para o algoritmo que gosta dos nossos vídeos, que gosta do nosso trabalho. E assim a gente segue crescendo a galope como vem acontecendo no último trimestre. Para não ficar por fora de nada, estão passando aqui os arrobas das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok. E tem também o meu Instagram pessoal, Rodrigo_Splash and Go, para você ver bastidores, coisas que eu estou fazendo, onde eu estou indo produzir conteúdo e etc. Por fim, mas não menos importante, para não ficar por fora de nada, também temos nossos canais de notificação de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático assim que eu publico qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, no ano de 2024 foram 880 novos materiais publicados aqui para vocês. Beleza? Então, em sendo sexta-feira, já sabe. Valeu, aquele abraço, sextou e juízo.